Eu tô aqui para falar sobre o ano de 2025 e tudo que aconteceu, tudo que tem acontecido, tudo que o Senhor preparou para nós nesse ano de 2025. Eu estive grávida, né, do nosso segundo bebê. E esse bebê, ele foi muito esperado em 2015, quando eu tive a minha primeira gravidez. Né? Essa primeira gravidez, eu desejei muito esse filho. E eu, com o passar do tempo, né, eu sofri um aborto. O primeiro aborto que eu tive, em 2015. A espera do Caleb foi adiada. E aí, em 2016 eu engravidei novamente. Falei, agora o Caleb vem. Só que de novo eu tive outro aborto. E aí o Caleb não veio. E depois, em 2017, eu engravidei novamente. Só que quem veio não foi o Caleb, foi a Valentina. Um presente lindo que Deus mandou do céu para nossa vida, para nossa casa, que trouxe muita alegria e me fez esquecer de todas essas dores que eu passei, que eu vivi. E depois de 8 anos, a Valentina pediu o irmão, disse que era triste, sozinha e queria muito o irmãozinho para compartilhar na vida dela. Eu falei que o poder da vida estava nas mãos do Senhor, que era só ela orar e pedir para Ele que Deus daria para ela. E ela orou, mas na verdade eu já estava grávida e não fazia ideia. E passou uns dias eu descobri que estava grávida, né? E ali o coração, né, começou a clamar, nossa, é o Caleb, Deus vai mandar o Caleb, né? Mas aí ficava aquela assim, vai ser no fogo, você tem que amar de todo jeito, e claro, coração de mãe, né? Mas e se for? E aí, quando a gente fez o chá revelação no Morrinho de São João, um lugar tão bonito, filmagem de drone, foi tão emocionante. Eu, mas meu esposo, ali de mãos dadas, de olhos fechados, quando é fé, eu só vi pro alto assim no céu, um papelzinho azul voando. A confirmação. Depois de 10 anos, o Senhor enviou a promessa, o Caleb. É chegada a vez do Caleb. E a gente ficou muito feliz, muito mesmo. E aí a gente comemorou, e aí eu passei uma gravidez assim muito boa no primeiro e segundo trimestre, ia pra academia, malhava, aquela coisa assim maravilhosa, não sentia nada, né? Tudo bem, tudo perfeito. Só que no último trimestre, com 33 semanas, eu descobri um probleminha renal, uma pedra nos rins, e eu comecei a sentir muitas dores. Foi uma semana em casa sentindo dores e de noite acordada, andando pra lá e pra cá na casa. Não fazia ideia ainda do que era. E aí eu, de tanto sentir dor, perder a noite, perder o sono, falei, não, agora eu vou pro hospital. Eu peguei e fui. Porque eu sou bem resistente, né, a ir pro hospital de primeira. Eu preciso saber mesmo o que eu tenho pra poder ir. E aí eu fui pro hospital. E aí chegou lá no hospital, eles não descobriam o que estava acontecendo e demorando e não achava e eu sentindo muita dor e eles não descobriam. E aí eu fiquei 3 dias e nada de descobrir e sentindo dor. Aí até que veio um médico de Goiânia, de Uberlândia, que tem mais especialidade em ultrassom, que começou a mexer, eu fiquei quase 1 hora fazendo o exame. Aí ele descobriu a pedra, porque para fazer esse exame tem que ser pela ultrassom. Como eu estava gestante, né? Então era mais difícil de encontrar a pedra, né, na barriga. E aí ele foi e conseguiu encontrar e descobriu que a pedra estava tampando, obstruindo, né, a passagem da urina, bem na entrada da bexiga. E a pedra era bem grande. E aí quando ele descobriu isso, começou uma nova etapa, né, para cuidar de mim. Só que aí eles começaram a preocupar com o Caleb, porque tinha que cuidar de mim, mas a prioridade era o Caleb. E eu sentindo muita dor, as dores iam aumentando, e eu já estava internada, já fazia 5, 6 dias e nada. E aí o doutor começou a sempre, constantemente fazer ultrassom para ver como o Caleb estava. E o líquido aminoático, que tem que ficar no mínimo a 5, ele
começou a diminuir. Aí ele falou assim, olha, a gente precisa cuidar do seu filho porque é perigoso ele passar sofrimento fetal. Como o líquido tá diminuindo, a gente vai ter que enviar ele para Goiânia para você ganhar lá, né? Porque lá tem o neonatal que não tem a vaga que você precisa. Então a gente vai te enviar, vai tentar uma vaga para poder te levar para lá. A prioridade agora é ele. Aí eu falei, tudo bem. Até esse certo momento, né, eu mudei todo o foco de mim e foquei no bebê. E aí demorou muitos dias para conseguir essa vaga. Foi acho que 2 dias. E aí quando conseguiu a vaga para Goiânia, ele falou assim, você já faz sua última refeição, porque aí você vai viajar. E aí você vai precisa estar em jejum pra você poder ganhar seu bebê. Porque o líquido dele já tá 2, então tá muito baixo, você tá perdendo muito líquido. E aí seu filho pode começar a sofrer. Aí foi aquele desespero, não tinha nada arrumado ainda, de enxoval, nada, teve que arrumar tudo às pressas, mala, roupa, juntou tudo ali e vambora então. Aí 11 horas da manhã foi minha última alimentação. Pra quem tá grávida, aquilo ali pra mim foi... Quer comer toda hora, que sente fome toda hora. E aí eu peguei, consegui a vaga, eu peguei e fui, saí 3 horas da tarde pra Goiânia na ambulância. Só que foi uma resistência muito grande, porque eu tenho labirintite, então pra mim andar de carro, nossa, tem todo um trâmite legal, né? Sentar na frente, olhar pra frente, sentir um vento. E aí quando eles me colocaram naquela ambulância, me colocaram na maca, de costa pro motorista e amarrada. E eu pensei assim, eu vou morrer, eu não posso ir pra Goiânia desse jeito. Não, eu não quero entrar nessa ambulância não. E eu comecei a chorar, falei, não vou entrar nessa ambulância não. Não, deixou eu ir na frente, motorista. Não pode, você é paciente, tem que ser conduzida desse jeito. E eu comecei a chorar, mãe, eu não quero ir, mãe, eu não dou conta, eu não quero ir pra Goiânia desse jeito, eu não dou conta, eu vou morrer no caminho. O que eu faço? Aí meu marido olhou pra mim e falou assim, você tem que pensar agora no nosso filho. Vai dar tudo certo. Você precisa ir, pensa nele e vai. Aí eu chorando, enxuguei as lágrimas assim, falei, então tá bom. Peguei, entrei, sentei na maca, minha prima Daniele foi comigo, sentou ali do meu lado. E eu falei, quando é fé, a hora que a ambulância andou, eu comecei a ver tudo rodando assim, eu falei, nossa, e agora? Aí eu falei, Deus, então já que é assim, o Senhor me ajuda a chegar lá. Como que eu vou fazer pra chegar em Goiânia, já que eu tenho que ir desse jeito? Aí eu lembro que a hora que ele pegou a estrada, a ambulância não tinha ar-condicionado, a janela tinha que ficar aberta. E entrava um vento e fazia assim, ó. Parecia assim um redemoinho muito esquisito. E as latarias da ambulância faziam assim, ó. Era muito barulho. Eu falei, meu Deus do céu, esse trem que vai desmontar. Ele falou assim, eu falei, como que eu vou viajar desse jeito? Ele falou assim, imagina que você tá num avião agora e é um pouso de urgência, mas que vai dar tudo certo. Eu falei, não, então tá, então eu vou imaginar que eu tô voando. Aí eu imaginei que eu tava no céu, fechei o olho, imaginei as nuvens, o céu azul, falei, nossa, que vento bom, né? O avião tá com a lataria batendo, mas vai dar tudo certo. E eu sentindo aquele ventinho bom, e eu comecei a gostar daquilo, imaginar que eu tava voando. Eu nunca voei de avião, eu sempre tive vontade. E eu imaginei, aí eu vi aquele céu azul, aquelas nuvens, e eu falava, ai, que legal voar, né? Gente, as horas passou tão rápido, só sei que teve um momento que no caminho eles frearam assim, a ambulância assim, a enfermeira que tava com o motorista falou assim, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Aí eles frearam tudo assim, eu chegando pra frente assim, aí freou. Aí ela falou assim, nossa, quase. Uma SW4 vinha na direção, na ultrapassagem proibida e vinha de frente pra ambulância, pra bater de frente. Só que aí essa SW4 fez o desvio e virou pro lado do mato e saiu da nossa frente. E eu comecei a ficar com medo, falei, Deus, eu tô com medo. O inimigo tá furioso, tá querendo matar a gente. Ele falou assim, você não precisa ter medo, você tá no céu, você tá voando, ninguém vai bater em vocês e tem anjos acompanhando vocês. Eu falei, então tá. E aí eu continuo a viagem.
Só que chegando lá em Goiânia, o trânsito parado por causa do horário de pico, a ambulância começou a esquentar muito e não tinha ventilação. Eu comecei a sentir enjoo, falar, nossa, eu quero vomitar. Aí minha prima pegou um saco, eu já vomitei, enchi um saco. E não chegava, e hospital demorado, longe e nada. Eu quero vomitar. Ela me deu outro saco, eu vomitei no outro saco. Aí eu tava muito ruim mesmo, mas muito ruim. Chegando no hospital às 6 horas da tarde, a enfermeira falou assim, ó, você faz um teatro aí que você tá passando mal, porque senão você vai ficar ali até meia-noite pra eles te atender. Eu olhei pra ela assim, pensei, mas teatro? Do tanto que eu tô passando mal, tem que fazer um teatro. Aí eu desci da maca da ambulância, falei assim, eu quero vomitar. E minha prima falou assim, não tem mais saco pra você vomitar. Aí eu virei pro lado assim, eu vomitei tudo no chão. Não tinha mais nada, era água pura. E veio uma pessoa correndo do hospital. Vem aqui, passa por aqui, entra aqui, vira ali que eu vou te pôr na porta do consultório e tal, tal, tal. Você tá passando muito mal e tal. Eu sei que deu certo, o teatro. Aí colocou a gente de frente o consultório do médico no hospital em Goiânia, da mulher. E aí eu fui atendida. Aí eles me doparam de remédio pra enjoo, pra tudo. Só sei que eu fiquei muito assim, lesada, assim, com sono. E aí me puseram numa maca pra fazer o exame do coração, da eletro do Caleb, né? E aí eles falavam assim, ó, quando ele mexer, você tem que apertar o botão. Eu, eu nem sabia onde tava o botão, e minha prima, acorda, você tem que fazer o exame pra ver se o Caleb tá bem. E ela me balançava. Eu, o Caleb mexia, eu não achava o botão, tentava apertar o botão, não achava. Às vezes ele não mexia, eu confundia a cabeça. Só sei que nem sei como é que esse exame deu certo. Aí eles me levaram pra ultrassom antes de tirar o Caleb. Aí chegou lá no ultrassom, a doutora lá fazendo aquele cara ruim assim, parece que ela tava braba. O que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, doutora, eu vim cá que eles vão tirar o Caleb, porque ele tá com o líquido baixo, A2. E aí ela, tá tudo normal aqui? Seu líquido tá 8. Você não tem que tirar seu menino aqui hoje. Não, pra que você vai tirar seu menino hoje? Seu menino tá perfeito. O líquido dele tá... Eu olhei pra ela. O líquido do cara tá 8. Comecei a rir. Eu falei, deixa eu ir embora então. Aí eu lembrei, nossa, mas tem que voltar de ambulância de novo. Não, deixa eu ficar aqui em Goiânia. Me deixa ir pra casa de Catalão, me interna no hospital. Eu não quero voltar pra Catalão de ambulância, não. Aí o motorista, bora, 9 horas da noite, bora, eu quero ir embora, eu tô cansado, vambora. 9 horas da noite nós volta e eu com tanta fome, mas com tanta fome. Lá de Goiânia, 9 horas da noite eu liguei, mãe, não vai precisar tirar o Caleb, eu tô indo embora agora, mãe, eu tô com muita fome. Acho que 1 hora, meia-noite eu tô em Catalão, mãe. Faz um trem pra me comer e vai lá pro hospital, mãe. Aí a gente viajou, mas na volta, a volta o motorista corria tanto, tinha tanto buraco na estrada, tanta pancada eu levei nos meus rins. A maca tentava me segurar, mas ela passava nas bacadas, eu caía assim, batia os rins. E eu gritava de dor e não tinha como minha prima me acudir, não tinha o que fazer. E era bacada, aquela coisa, esse homem correndo. Mas eu levei tanta pancada nos rins, assim, doía tanto. Aí a gente voltou pra Catalão, chegou lá na porta do hospital, 1 hora da manhã. Minha mãe lá de fora, com a matolinha dela. Eu nunca vou esquecer desse dia. Com a marmitinha lá e ela com a comida e eu tremendo. Eu falei, mãe, vamos correr lá pro quarto que eu vou comer. Eu nem vi nada, corri, voltei pro mesmo quarto que eu já tava. Sentei na beira da cama, peguei a marmitinha dela. Quentinha, canja de galinha assim, com cebola, com salsa. Gente, eu lembro do gosto hoje, do cheiro daquela comida hoje. Eu sentei na beira da cama e comecei a comer aquilo assim, pensando, meu Deus, que comida boa. Que canjinha mais gostosa. Comi aquela canjinha, eu dormi que nem um bebê. Deitei ali e dormi. Esquentei meu corpo. Calé, a gente deitou e dormiu gostoso. Só que eu não imaginava que estava por vir. No outro dia começou com tanta dor. Eu sentia tanta dor, eu rolava. E não tinha vaga no SUS para tirar essa pedra no rim. Eles tentando vaga e não conseguia. Acionaram
tanto deputado em Goiânia, tanta gente importante em Catalão, dos meus conhecidos, e acionar todo mundo, ninguém conseguiu vaga pra mim, ninguém conseguiu. Só sei que pelo SUS não conseguiram as vagas, tentando de todo lado, só porque eu tava com muita dor, e eu orando, eu ia pro banheiro, eu ligava o chuveiro, eu punha um chuveiro quente caindo nas minhas costas para aliviar a dor, ali eu punha um louvor, ali eu chorava, eu desligava a luz, eu chorava, falava, Deus, tá doendo, mas eu vou vencer essa luta, meu filho tá bem, só me ajuda. Eu deitava na cama e doía, doía, doía. Eu falei, Deus, eu não tô dando conta mais, eu acho que o senhor vai ter que me levar, tá doendo demais, essa pedra no meu rim, eu não dava conta de beber água. O rim começou a dilatar, encher de água, não tinha pra onde a urina sair, e doía tanto, e doía tanto. Eu falei, eu não tô dando conta mais, eu não tenho dinheiro pra pagar a cirurgia, fiquei em 12 mil reais, e tá doendo muito, e doía, doía. Ele tava dando 10 dias internada no hospital, eu com saudade da minha filha, do meu marido, querendo estar na minha casa. Meu marido cuidou dela tão bem, era a minha preocupação. Ele cuidava dela e eu ficava lá no hospital. Dizer que na hora de dormir, ela colocava um travesseiro que eu durmo abraçada com ele. Aí ele falava, tira esse travesseiro daí. Ela, não, pai, não vou tirar não, que faz de conta que minha mãe tá aqui com a gente. Essa menina foi muito forte. Ela superou. A gente nunca tinha ficado distante assim. A Valentina foi muito bem cuidada pelo pai dela e isso me confortava enquanto eu tava ali no hospital cuidando do Caleb. E eu vi o valor de ter uma família, de ter um marido tão maravilhoso como eu tinha. Eu vi o valor de ter uma filha tão nobre como eu tinha, de me compreender, né, de suportar a dor da saudade, da distância. Eu vi tudo isso ali no hospital. E teve um dia que chegou uma pessoa da família lá, me viu passando mal, sentindo dor. Eu falei que eu não aguentava mais. Ela falou assim, olha, eu não aguento mais te ver desse jeito. Você se importa se a gente acionar uma vaquinha pra poder te ajudar pra você fazer essa cirurgia particular? Eu fiquei meio assim, né? Pensei, será que isso dá certo? Falei, não, eu não tenho saída, eu não importo não, pode acionar. Aí tira minha foto e relata e tal, expõe a gente, né? Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, será? E aí meu esposo também concordou. Mas antes disso, Deus mandou um amigo meu da infância lá no hospital pra falar assim, eu tenho 8 mil reais aqui, eu coloco na mão de vocês. Pode fazer cirurgia, me paga o jeito que vocês puderem, não precisa se preocupar. Mas você é minha amiga, eu gosto mais de você, eu não aguento ver você desse jeito e tem coisa na vida que é mais importante do que dinheiro. Eu te empresto esse dinheiro. Eu achei aquilo tão nobre, tão bonito. Falei, caramba, nunca imaginei, né, receber uma visita assim desse amigo meu. Ele foi muito, muito nobre o que ele fez. Ele tem vivido uma vida de abundância muito grande. Deus tem honrado muito ele nas empresas dele. E ele ofereceu esses 8 mil reais. Aí eu pensava, mas onde eu vou arrumar o restante, né? Porque era 12. E como que eu vou pagar depois? Meu filho vai acabar de nascer, né? E eu tenho que pagar ele. Eu não tô trabalhando, eu trabalho de corretora, eu só ganho se eu vender. E meu marido já faz todas as despesas. E eu pensando, nossa, mas se eu pegar esse dinheiro, é um compromisso. Aí tem que pegar o restante emprestado. Como que eu vou pagar essas pessoas? Falei, nossa, eu não quero essa despesa. Deus vai dar uma solução, pensando comigo, né? E aí o médico que a gente tinha conseguido pra operar, disse que ia, no último dos casos, ia pegar essa pedra e enfiar pra dentro. E não deu o valor de quanto que seria pra tirar depois o catéter. Disse que depois que ia ver, eu falei, aí o meu marido falou assim, nossa amor, depois se ele cobrar um outro valor exorbitante, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, é verdade, Douglas, vamos esperar a vaga do SUS. Depois a gente não consegue pagar e tal. A gente, nesse momento, só pensou nos cálculos das contas. Aí a gente falou que não ia pegar.
E aí essa pessoa chegou falando sobre essa vaquinha, a gente aceitou. E aí começou a fazer vaquinha, a, a viralizar a notícia e tal. Aí teve uma hora que meu esposo chegou e me falou assim, amor, já tem 8.000 reais. Eu, o quê? Pensei comigo, nossa, é possível. É possível fazer minha cirurgia, é possível sair dessa dor, é possível, porque se já tem 8.000, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu comecei a sonhar, e falou, mas vamos procurar outro médico, aquele lá, eu fiquei muito insegura com ele, aí a gente procurou um outro médico. Nossa, foi de Deus, ele olhou pra mim e falou assim, não, fica tranquila, eu não vou usar esse equipamento pra não prejudicar seu bebê, eu vou usar esse daqui e tal. Vai lá, vai pelo canal da urina e vai dar tudo certo. Eu vou pegar com a cestinha, eu vou tirar essa pedra, não vou quebrar, não vou usar laser, não vou fazer isso. E não vai agredir, vai dar tudo certo. É super tranquilo. Eu venho aqui tal hora e faço, é 12.000 reais. Você paga tanto pro hospital e tanto pra mim. Aí ele trouxe uma leveza nas palavras, no profissionalismo dele, que eu comecei a ter mais confiança naquilo. E aí o meu esposo, em 24 horas, me mandou a mensagem, amor, já tem todo o dinheiro que você precisa para fazer a cirurgia. Eu falei, louvado seja Deus, esse é o Deus que eu sirvo. E antes disso eu tive experiências extraordinárias, porque no começo da dor, eu tava sozinha no hospital, era um domingo, 2 horas da tarde. Eu falei assim, Deus, tá doendo tanto. Manda um anjo do Senhor pra ficar comigo, que eu tô aqui sozinha e tá doendo tanto, eu não sei o que fazer. Na mesma hora que eu fechei a porta do banheiro, sentei lá no quarto, bateu na porta, chegou um senhor alto, branco, os olhos azulzinhos, falou assim, posso entrar? Falei, pode. Posso orar por você? Pode. O que você tem? Eu falei, eu tô com dor, chorando. Ele falou, deixa eu orar por você. Ele começou a orar por mim, assim, e eu lembro daqueles olhos azuis dele, assim, ele orando por mim, eu senti uma paz. A resposta da oração já tava vindo, o Senhor mandando o anjo. Aí minha mãe chegou correndo pra ficar lá comigo, aí ela entrou pra dentro do quarto, fechou a porta, a gente tava lá conversando. Aí quando a fé bateu na porta de novo, aí veio um jovem, um menino branco, acho que uns 16, 17 anos, mais um senhor de idade. E esse menino tava com a camiseta azul linda. Falou assim, nós podemos orar com você? Eu falei, pode. E aí ele começou a orar por mim, e eu encantada com aquele menino, eu olhava assim, gente, mas esse menino, né? Nossa, olha que menino lindo, né? E eu lembrava do Caleb, meu filho, olhava pra esse menino, pensava, olha que coisa mais linda, um jovem, um menino, visitando num domingo à tarde, falando de Jesus, e esse menino orava. Ele não orava dele, ele falava algo do Espírito. As palavras dele vinham como flecha de fogo. E eu encantada, olhando as palavras sair da boca dele. E eu lembrava desse menino, lembrava do Caleb, pensava, Caleb, esse menino, o azul da camiseta dele. E eu comecei a chorar, falei, é seus anjos, né, Senhor? São seus anjos. E ele falando, e eu encantada com aquele momento. Minha mãe não estava entendendo, depois que eu expliquei pra ela, ele pegou e foi embora. E essa experiência foi incrível, foi linda, que eu vivi ali naquele hospital sozinha ali. Aí quando essa menina veio, que essa pessoa da família falou, muito querida ela, uma pessoa muito desatada assim, que resolve tudo, que tem que fazer ela faz. Ela desatou com essa vaquinha, esse dinheiro veio. E o médico falou, não, você não precisa sair do hospital não, pode ficar aí que eu vou ir e te atendo. Ele veio, era na segunda-feira, 5 horas da tarde, ele me atendeu. 6 horas a cirurgia já estava pronta. Na hora da cirurgia, eu via, né, ele fazendo tudo. A anestesia foi local. Eu falei, doutor, você já tirou a pedra? E ele trabalhando lá, né, fazendo o serviço dele. E eu, doutor, e a pedra? Eu tava morrendo de medo, que eu pensava assim, nossa, se ele tiver enfiado essa pedra pra dentro, né, eu quero que essa pedra saia. Quando ele vem com um potinho assim, chacoalhando assim, ó, aqui, ó, a pedra tá aqui dentro, ó. Eu tirei a pedra, eu falei, só tirou a pedra, doutor. Ai,
e chorando e falando, obrigada, o senhor tirou a pedra, o senhor tirou. E daquela alegria, aquela felicidade, gente, foi como pegar uma pia entupida, tirar a tampa assim, ó, e sair. Foi um alívio. Saiu a dor, saiu, eu conseguia fazer xixi. Nossa, eu fui no banheiro, falei, nossa, mas e esse pôs um tal do catéter, e esse catéter começou a arder. Foi passando os dias, fazer xixi tava sendo um sacrifício tão grande, que doía tanto, que ardia tanto. Mas eu fiquei com esse catéter acho que uns 20 dias. Vim pra casa. Esperei as 39 semanas do Caleb nascer. Aí antes do Caleb nascer, uma semana antes, eu tirei o catéter. E aí foi um alívio. Que aí eu pude ir no banheiro, normal, que tava dando tudo certo. A dor foi embora. No hospital, no dia que foi me dar o último dia, que foi no domingo, na segunda eu fiz a cirurgia. No domingo eu tava lá e eu escutei assim umas músicas cantando. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo. Eu comecei a chorar, era um domingo de manhã. E eu doidinha pra estar em casa com a minha família. E aí eu chorava. E ele cantava aquelas músicas assim, vinha ecoando nos meus ouvidos assim, ó. E aquela música ali entrou no meu coração. Era um grupo Alegra, Alegria, que vai nos hospitais e visita. Eles fizeram a visita no meu quarto e cantaram. Eu comecei a chorar, eu senti uma alegria, o Senhor falando assim no meu coração, pode se alegrar, a luta acabou. Teve vitória, a vitória veio. E quando eu orei no início, pedindo a Deus que enviasse os anjos, teve momentos daquelas noites ali no hospital que eu olhava para a janela, olhava para o céu, para as estrelas, falava, Deus, tá doendo tanto. Essa luta tem sido tão forte. Mas eu quero te pedir uma coisa, eu quero os despojos de toda essa guerra. Toda essa guerra que eu tenho vivido aqui. Eu quero os despojos dessa guerra. Tudo eu quero. Né? Mas eu não fazia ideia, nem dimensão do que eu estava falando. Porque o Senhor enviou os anjos dele de forma desproporcional ao que eu podia imaginar. Porque foram muitos anjos. Cada pessoa que doou, cada pessoa que deu ali 5, 2, 10, 20, não sei, não interessa o valor. Eu não quis fazer conta de quanto cada um deu, quem deixou de dar, não. Eu só lembrava que chegava no meu ouvido, o fulano tal deu tanto, e eu, glória a Deus, é anjo do Senhor. São os anjos dele que estavam por toda essa cidade que se levantou, sabe? Pessoas assim que já foram embora da cidade, mas que ficaram sabendo, pastores queridos e amados meus que já estão em outra cidade, já ficava sabendo, mandava notícia, mandava dinheiro, mandava mensagem, oração de todos os lados. Então assim, gente, eu vi um mover tão grande, um poder tão grande da unidade ali, ó, de todos reunidos, da oração, dos irmãos ali, e eu fiquei muito feliz, eu me senti muito amada, e vi o quanto Deus é poderoso. Do nada Deus faz brotar. O que eu quero te dizer? Por que eu vim aqui falar isso? Às vezes você pensa assim, nossa, eu tenho tanto problema, nossa, eu preciso pagar isso, eu não tenho dinheiro. O Deus que nós servimos é um Deus que fez tudo do nada, apenas com sua palavra Ele fez todas as coisas. E esse mesmo Deus pode trazer do nada uma vida que você tanto sonhou. Tirar você desse desespero de alma que você tem vivido. Você olha para um lado, para o outro, fala, não sei para onde ir, não sei o que fazer, nem sei como fazer. É nesse momento que você deve colocar nas mãos do Senhor e falar assim, Senhor, eu coloco nas suas mãos e vou sentar aqui para ver como é que o Senhor vai realizar o desfecho de tudo isso que eu estou vivendo. O que o Senhor pode fazer? Da onde o Senhor pode tirar? É o inimaginável, porque a gente não é capaz de imaginar como. Mas e depois eu contando aqui, eu fico rindo e pensando, nossa, eu ficava assim, desse jeito. Nossa, Senhor, eu não faço ideia como o Senhor pode resolver isso, mas eu tô muito curiosa para saber como que vai ser. E realmente, o Senhor, Ele é incrível para nos emocionar e nos mostrar uns desfechos assim, ó, maravilhoso, milagroso, para depois contar para vocês e dizer, Deus, Deus é fiel. Quando o Caleb nasceu, a doutora que estava fazendo o parto,
Ela abriu, ela começou a trazer aquele tanto de pano. Ela falava assim: eu nunca vi tanto líquido numa gestante igual tem líquido nessa menina. Eu falei: o Senhor manda com abundância, porque o meu Deus é exagerado. Mandou todo o líquido que o Caleb precisava para poder permanecer e nascer na hora certa. Porque eu tinha medo dele nascer em Goiânia, longe de todo mundo, sozinha lá. Não queria que ele fosse para UTI, não queria ficar longe dele. Queria que meu filho estivesse ali do meu lado. E assim foi. Ele nasceu, ficou do meu lado, mamou em mim. Até hoje ele mama em mim, ele já tá com 7 meses. Confia, Deus é fiel. Eu vou parar por aqui porque tem um bebê ali me chamando. Mas ó, ele é pai, ele cuida e ele é fiel.